Olá, eu sou o professor Arenildo, professor de língua portuguesa, de interpretação textual, e este bloco é especialíssimo porque vai mostrar a você o que nós chamamos de gêneros textuais. Vamos por partes, para que você não se confunda. E caso você se confunda, não se culpe, porque o assunto tem as suas minúcias, o assunto apresenta aí um emaranhado de sutilezas e sempre muito propícias a uma confusão mesmo. E por que eu falo isso? Que mesmo entre os estudiosos, mesmo entre os acadêmicos, não há consonância, não há unanimidade em relação ao assunto. Se entre os acadêmicos não há tal unanimidade, é óbvio que você já pode se sentir perdoado por qualquer confusão que possa haver. Vamos tentar tirar os nós deste emaranhado para levar você ao entendimento, se não o entendimento pleno acadêmico da matéria, mas o entendimento pleno, restrito e específico, suficiente para que você possa ser aprovado em concurso público, para que você possa lidar bem com as provas. Nós temos aqui exatamente o que se convencionou chamar de tipologia básica. É algo, tenho certeza, de que você ouviu falar sobre isso lá na infância e vem ouvindo, né, essa tipologia básica, que é exatamente a descrição, a narração, a dissertação. Talvez em junção não, mas descrição e narração, dissertação são comuns em qualquer série, em qualquer ano da vida escolar atual. A descrição é o ato de descrever, dizer como é alguém ou alguma coisa. É fácil reconhecer pela abundância de adjetivações. A narração tem que envolver uma história, tem que haver um enredo, tem de haver uma sequenciação de fatos em torno de personagens. Quando se fala em dissertação, nós temos que ter um texto estruturado em parágrafos e um texto com algum grau de opinião. Pode haver uma defesa ferrenha de uma opinião, como pode haver simplesmente uma exposição. De qualquer maneira, é opinião. E a injunção, que pode ser até uma novidade para você. O que é um texto injuntivo? Que é algo já da terminologia moderna com a qual eu quero que você se familiarize. Na verdade, o texto injuntivo é qualquer texto em que haja o tom imperativo da linguagem. Que tom imperativo é esse? Você pode perguntar a mim. Eu digo a você, o tom imperativo é aquele que tem muito a ver com o modo imperativo. Os modos verbais, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Calma, vamos colocar os pingos nos is. Em primeiro lugar, quero que, se você carrega a ideia de que o modo imperativo é o modo militar, é o modo da ordem, é o modo da determinação, você está certo, mas não está de todo certo. Vamos colocar os pingos nos is. Por quê? Porque o modo imperativo é isso, mas não é só isso. O modo imperativo verbal pode ser utilizado em outras situações que não simplesmente a militar, a que indica uma hierarquia, de dar ordem. Claro, eu posso utilizar aí, mas posso utilizar em outros ambientes também. Qualquer texto em que eu tenha o modo imperativo ou o tom imperativo da linguagem, seja no âmbito da determinação, da ordem, no militar, seja no âmbito das relações pessoais, a mãe falando ao filho, observe que o tom imperativo, eu posso dizer, por exemplo, a frase fique aqui, é uma frase imperativa. Mas nós temos variadas situações em que ela pode acontecer. E o modo é o mesmo, mas se for num ambiente militar, um oficial falando para o seu soldado, ele vai em tom austero dizer, fique aqui.
Agora, pode ser que numa relação humana, uma menina, uma namorada com receio por estar sozinha numa rua e o namorado com ela tem de ir embora, pode ser que ela fale para ele, fique aqui, fique aqui. Ali não é ordem, ali é um pedido, né? É um pedido. Muitas vezes a mãe falando ao filho, ela vai falar, não, não vá por aí não, fique aqui. Aí já não é exatamente pedido, é uma advertência, ou seja, o modo imperativo pode indicar ordem, dependendo do caso, pode indicar um pedido, uma solicitação, pode indicar uma súplica, você pode suplicar, inclusive religioso ou não, existe aqui no Ocidente a oração do Pai Nosso, né, que é uma questão de cultura, você não precisa ser católico, não depende da sua religião, independe até de você acreditar em Deus, é uma questão cultural a oração do Pai Nosso, né? Então você vai observar, as pessoas normalmente falam a oração de forma mecânica, automatizada, mas se você, por um segundo, você proferir a oração do Pai Nosso, você vai ver que nela há formas imperativas, como por exemplo ao final, quando ele fala perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquilo ali é uma forma imperativa e de modo algum vamos pensar que estamos dando ordem a Deus. Aquilo ali é o que nós chamamos de exortação, né? É uma súplica profunda. Ou seja, quero tirar o primeiro mito de associar a ideia imperativa à ideia de ordem. Isso é um mito. É ordem? Sim, mas não é só isso. O modo imperativo pode ser utilizado, repito, em várias situações em que haja pedido, solicitação, ordem, súplica, exortação. Não importa, houve o modo imperativo ou o mesmo tom imperativo da linguagem, nós já vamos ter aqui a injunção. Eu me alonguei um pouquinho na injunção porque eu muito bem sei que é uma novidade para muitos alunos e pode ser o seu caso especificamente. Descrição e narração, dissertação são figurinhas fáceis em livros didáticos. Não é o caso da injunção, por isso eu estou me alongando um pouquinho mais na injunção. E o que eu quero dizer a você, isto aqui é a tipologia textual básica, descrição, narração, dissertação e injunção. Entretanto, é o emaranhado da tipologia. Em primeiro lugar, você pode ter em um mesmo texto, um texto de 20 linhas, 30 linhas, você pode ter em um mesmo texto uma passagem descritiva, uma passagem narrativa, uma passagem dissertativa e uma passagem injuntiva. O que o professor Enildo quer dizer com isso? Estes textos não se excluem. Não pense que havendo um não vai haver o outro. Não. Pode ser que os quatro estejam presentes em o mesmo texto. Este é o ponto número 1. É o segundo mito que eu queria tirar, que eu quero tirar da sua cabeça. Tá legal? E mais, o que nós temos? Nós temos no mundo globalizado. A variedade de textos à nossa volta é muitíssimo grande, é enorme, é incontável, eu diria. Nós lidamos no cotidiano, é a bula de remédio, é a caixa, é o receita, é a compra que nós fizemos, inclusive aqui no Alfacom, quando chega à sua casa, aquela caixa, existe ali um tipo textual, a reza é um tipo textual, ou seja, nós temos uma variedade de textos à nossa volta, incrementada, sobretudo, pela globalização. Não há como sistematizar de forma plena tudo isto, toda essa variedade de textos à nossa volta. Não há. Nem estamos aqui para isso. Nenhum livro didático vai fazer isso. O máximo que podemos fazer é uma tentativa de diminuir o problema. É aí que se encaixa a classificação de gênero textual. E o que vem a ser o gênero textual aqui, olha? O que vem a ser o gênero textual? São subclassificações dos tipos textuais. Que eu quero só para uma reflexão. Por exemplo, quando nós temos aqui uma descrição, você pode escrever um texto fazendo uma autodescrição. Muitas vezes a pessoa, não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas ainda fazem diários. Tipo, muitas vezes as pessoas fazem no diário uma autodescrição. O que é autodescrição? A descrição de si mesmo. Então a pessoa diz lá como são os seus traços físicos e como são os seus traços psicológicos. Isso é uma autodescrição. Você pode fazer essa descrição em relação à pessoa. Isso é uma descrição. Todo texto em que nós encontrarmos algum tipo de descrição
poderá ser classificado como descritivo. Entretanto, ele poderá ter um sobrenome. Estou fazendo uma metáfora. O que é o sobrenome? É uma descrição, mas vai haver uma especificação. E a especificação é o que nós chamamos exatamente de gênero textual. Por exemplo, você abre um jornal, você vai à parte dos classificados. Você vai observar que o gênero classificado de jornal tem uma característica. É fácil reconhecer o classificado. Primeiro, porque é um texto curto. Segundo, porque dificilmente há uma estruturação e oração. Quase não há verbo, são adjetivos ali predominando. E, na verdade, cada palavra ali tem um custo. Então, na verdade, tem que ser algo curto, rápido e que impressione a pessoa. Aquilo ali é uma descrição. Mas não é uma descrição convencional, é uma descrição específica para a venda. Então, quando nós classificamos como aquilo de descrição, nós estamos apelando para a tipologia básica. Mas dizer que é um classificado, por exemplo, nós já entramos no gênero textual. Ou seja, a descrição pode acontecer em vários subtextos. Cada um destes vários subtextos, cada um é um gênero textual. Ou seja, a descrição é a matriz, mas onde ela vai exatamente atuar, vai virar exatamente o gênero textual. É essa a ideia. Começa a ramificação aí, né? Então, nós temos de ter, quando nós classificamos um texto como classificado de jornal, você vai observar que, eu tenho certeza de que você tem um dicionário em casa. Então, você tem um dicionário, cada verbete do dicionário é uma descrição, porque diz exatamente o significado daquela palavra, né? E cada verbete é uma descrição. É uma descrição como tipo textual, mas é óbvio que é um óbvio, qualquer pessoa é capaz de distinguir o que é um verbete de um dicionário de um classificado. Os dois são descritivos, mas o verbete é gênero verbete e o classificado de jornal é gênero classificado. Entendeu? Então, o tipo é a matriz, a atuação específica vira o chamado gênero textual. Aqui, exemplos para nós podermos enriquecer este raciocínio, porque eu estou quebrando tabus, eu sei disso, porque eu, como professor de interpretação, eu posso dizer até há décadas, né? Eu sei, os vícios dos alunos são sempre ou quase sempre os mesmos, então eu estou indo diretamente ao ponto para você poder se desvencilhar de pegadinhas de concursos públicos, tá legal? Um outro exemplo aqui, olha, exatamente a narração. O que é a narração? Narração é qualquer tipo de texto em que haja um narrador e um enredo. O enredo é a sequenciação de fatos que conta uma história. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos, no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias partes do Brasil, nós temos aí o consagrado carnaval, que de acordo com a região do país apresenta a sua especificação, né? O frevo, São Paulo, enfim. Mas no fundo, o que nós temos por muitas vezes? Nós temos o chamado, quando é escola mesmo de samba, nós temos o chamado samba enredo. E por que o samba enredo é chamado de samba enredo? Porque na raiz mesmo o samba deve contar a história de algum evento, um evento histórico, ou a biografia de uma pessoa. Já houve escolas no Rio de Janeiro que homenagearam o Chico Buarque, já homenagearam o Roberto Carlos e outras entidades importantes da nossa história, seja do meio artístico, seja do meio político, enfim. Então, na verdade, o samba enredo se chama samba enredo porque é o samba narrativo, que vai contar a história ou o evento histórico ou a biografia de uma pessoa, né? Então, na verdade, nós temos isso aqui. Para que haja narração, é preciso que haja esse enredo. Agora, eu posso ter enredo em uma variedade de tipos textuais. E como nós falamos em variedade, aí são os chamados subtipos, são as chamadas subclassificações, entram os gêneros textuais. Exemplo, olha aqui comigo, aqui, ó. Narração. Eu posso ter um conto do Machado de Assis, um conto do Graciliano Ramos,
É um conto. Qual é a característica do conto? É uma narrativa curta, mais ou menos em torno de apenas um núcleo temático. E esta é a característica do conto. Diferentemente da novela, que apresenta diferentes núcleos, mas é uma narração, seja a novela escrita, seja a novela televisiva. Cada capítulo é um capítulo, cada dia é um capítulo daquela história, daquele enredo, que vai ter o seu fecho, obviamente, no capítulo final. Nós temos aqui o romance. O romance é um conto com uma estrutura mais longa e não apenas com um núcleo temático, né? E nós temos as revistas em quadrinho, a tipologia da revista em quadrinho que mescla o texto verbal, que é a palavra, com o não verbal, que é a imagem, né? Nós temos e você pode aí acrescentar aí, você pode dialogar comigo, você pode me ouvir, mas eu não posso ouvir você, mas você pode me dar outros exemplos de narração. Nós temos a narração ao vivo, que é a chamada narração esportiva, quando você está assistindo a um jogo na televisão e o narrador, o locutor esportivo está fazendo aquela narração. Aquilo ali é uma narração, ele está contando a história, o enredo de um jogo. Só que ao vivo, de forma instantânea. Aconteceu, ele está narrando. Aconteceu o gol, ele narra. Mas é uma narração, porque existe um enredo, tá ok? Então a narração pode atuar em cada um desses exemplos aqui, olha. E no fundo, o que nós temos? Nós temos os chamados gêneros textuais. O conto é um gênero, a novela é um gênero, o romance e por aí vai. Percebeu? Tipo, esta é a tentativa de sistematizar o assunto. O tipo é a matriz, é o grandão. Onde ele vai atuar, a especificação é chamada de gênero textual. Beleza? A narração pode se dar até no cotidiano, né? Ou seja, houve uma festa, a sua amiguinha não pôde ir, você foi e ela quer saber como é que foi a festa, você vai fazer uma mini narração da festa para ela, né? Ou um filme, claro que todo filme é narrativo, todo filme apresenta um enredo, é uma narração cinematográfica, né? Você quer contar o filme para uma pessoa, você vai contar, aquilo ali é uma narração. E nós temos aqui a chamada, quero vir para cá agora, para o exemplo 2, é a chamada injunção. Injunção, conforme nós vimos no início, olha, nós temos aqui a injunção. A injunção, repito, é qualquer texto em que haja o tom imperativo, seja o tom... Por que eu insisto em tom imperativo? Porque não necessariamente vai haver a forma imperativa, o modo imperativo. A mãe ao filho pode dizer assim, ela enraivecida por algum motivo, ela pode dizer assim para o filho, fique aqui, você não vai sair. Fique aqui, é modo imperativo. Mas ela pode utilizar o tom imperativo da seguinte maneira, você vai ficar aqui. Quando ela diz você vai ficar aqui, ela empregou aí a forma do verbal presente, vai, ela não empregou o modo imperativo, mas o tom imperativo, porque ela fez uma determinação. Então, por isso que eu insisto, o texto injuntivo é qualquer texto em que haja o tom imperativo, havendo ou não o modo verbal imperativo. O tom é o que me importa. Você pode ter isso numa receita de bolo. Uma receita, um programa, por exemplo, da Ana Maria Braga, ou qualquer programa similar, em que a pessoa diga, e veja que ela vai automaticamente fazer. Não é tom de ordem, claro que não. É o modo imperativo, como eu falei na abertura, né? Ou seja, para nós termos o tom imperativo, longe de fazermos disso uma sinonímia com o tom de ordem. Ordem é apenas uma atuação do modo ou tom imperativo, né? Então, quando alguém apresenta uma receita e apresenta exatamente, é natural que haja o modo imperativo ou o tom imperativo. Primeiro você vai separar as cascas, as cebolas. Retire as cascas de cebola, deixa a cebola, corte as cebolas em 4 pedaços. Separe os dentes de alho e por aí vai, né? O tom imperativo ali é comum em tom de aconselhamento, né? É a receita culinária. O edital de um concurso, indicando, você acessa o site, você vai ter lá o edital, indicando exatamente como você tem de proceder para a participação em um certame. Aquilo ali também é um tom imperativo, também é uma injunção. Lembre-se de que a injunção é um tipo textual. Onde essa injunção atua, nós vamos ter o chamado gênero textual. A receita culinária é um gênero textual, o edital de concurso é um gênero textual,
o texto de lei, o texto da lei, uma sentença, a lei, qualquer lei, a Constituição, que você deve saber para prestar tantos certames, tantos concursos, a nossa Constituição Federal de 1988, qualquer Constituição está dentro deste texto chamado injunção. Claro que a Constituição e o texto legal apresentam essa tipologia. Qual é o cuidado que você tem de ter? É muita informação, eu sei, mas isso é necessário, é o investimento no seu futuro. Qual é a informação que você tem? Você tem que tomar cuidado porque existem as sinonímias. Então, dependendo do gênero textual, nós vamos ter uma sinonímia. Então, quando eu tenho aqui uma injunção, a injunção, ainda há pouco eu falei que nós podemos ter a injunção na prece do Pai Nosso, aquilo ali é uma prece. Mas quando nós falamos a Deus na nossa oração, né? Perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pão nosso de cada dia nos dai hoje, aquilo ali é uma prece. Mas não são instruções, não são instruções. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um edital de concurso, é um texto injuntivo porque é autor imperativo, mas ali são instruções. Prece é prece, edital de concurso é edital de concurso. Os dois estão irmanados pela injunção. Injunção prece, injunção edital de concurso, mas cada um com a sua peculiaridade. Quando eu falo em edital de concurso, eu vou ter o edital e aí a prova, o certame, poderá utilizar uma sinonímia, um sinônimo específico para edital de concurso. Se eu tenho edital de concurso, o texto poderá chamar isso aqui de um texto instrucional. E o que é o texto instrucional? É qualquer texto que contém instruções. Pode ser o manual do seu aparelho celular, pode ser o manual do micro-ondas recentemente comprado, pode ser qualquer texto, pode ser a bula de remédio, contendo instruções de como você tem de proceder para tomar devidamente o remédio. Então, aquilo ali vai ser um texto instrucional. Então, são os pontos de contato e você tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura. Um edital de concurso também pode ser chamado de texto instrucional. Dependendo da prova, um sinônimo instrucional. Instrucional contém instruções. Instruções são procedimentos. Um texto instrucional pode ser chamado de texto procedural. Você vai perder a questão porque ele mudou o termo? Não pode. Você tem que estar habilitado para encarar isso aqui como sinônimo. Então, o edital de concurso pode ser chamado de texto instrucional, como pode ser chamado de texto procedural. Dependendo do texto juntivo, se nele contiver, né, se ele contiver, vamos dizer assim, se ele contiver informações de caráter didático, ele também poderá ser chamado de texto didático. E o que é um texto didático? É todo e qualquer texto que vise ao ensino, que vise a passagem de conhecimento. Então, dependendo do caso, nós vamos ter as chamadas interseções, que vão fazendo as interações entre os tipos e gêneros textuais, tá ok? E aqui nós temos o texto positivo, né? Como um exemplo, eu poderia ter dado aqui 1000 exemplos, né? Mas na verdade é só o expositivo, que o texto positivo é qualquer texto que contém informações. Pode ser uma notícia de jornal, pode ser um estudo científico, mas isso não se esgota aí. Tanto assim é que eu quero mostrar agora a você no slide. Vamos ver lá o slide para ver outros, vamos enriquecer mais ainda este nosso bate-papo. E eu quero mostrar a você outras possibilidades. E mesmo assim nós não vamos esgotar o assunto, não. Claro que não. Vamos lá para o slide, por favor. Nós temos aí, por exemplo, algumas provas, dependendo da VUNESP, por exemplo, VUNESP, a Banca FGV, Consulplan, gosto de chamar isso aí de texto preditivo. O que é um texto preditivo? É qualquer texto em que haja uma predição. O que é a predição? Predição, qualquer texto em que haja uma previsão, ou seja, aponta para frente. O texto de horóscopo, por exemplo, é um gênero textual. Qual é a maior característica do horóscopo diário? É justamente uma previsão. Isso pode ser chamado de texto preditivo. É só o texto de horóscopo que é texto preditivo? Não. Qualquer texto em que haja uma previsão pode ser chamado de... Até uma crônica, por exemplo, uma crônica econômica da Miriam Leitão ou de qualquer cronista que faça uma previsão para o ano seguinte sobre a economia do Brasil, sobre os rumos da economia. Isto vai ser um texto preditivo.
Mas a fábula é exatamente um tipo de narração, né? Então a fábula é um gênero narrativo, é só uma amostra do que nós chamamos de do tipo narrativo, né? Toda fábula apresenta personagem, toda fábula vai apresentar um enredo e, por essa razão, integra o tipo narrativo. Fábula é gênero textual e, conforme nós vimos, pode ser o conto, pode ser uma novela, pode ser romance, pode ser uma revista em quadrinho, pode ser uma tirinha de jornal. Tudo isso aí faz parte da narração que envolve um enredo, tá ok? Aqui, a piada, tão cotidiana para nós, também é um gênero textual. E a piada se caracteriza pela tentativa do humor, né? Então, são textos curtos, conforme eu coloco aí, e você pode observar, são historiúlas que provocam humor calcadas e implícitos. Quando não se ri de uma piada, pode ser que ela seja ruim, mas pode ser também que ela não tenha sido plenamente entendida. É o caso, por exemplo, dessa piada aí, ó. Na viagem, a mãe ajuda a filha que está enjoada. O cavaleiro ao lado pergunta, foi comida? E a mãe responde, foi, mas vai casar, responde a mãe. Ou seja, quando ele pergunta, foi comida, há uma ambiguidade, há uma anfibologia aí, né? Uma ambiguidade. Comida pode ser o substantivo, como pode ser o particípio do verbo comer. Isso aí caracteriza o humor, né? Os textos publicitários, que por muitas vezes trazem injunções, um modo imperativo, né? Veja como é que o texto publicitário enfatiza uma oposição entre eles e nós, ó, eles blá blá blá, o blá 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 indicando a fala dos políticos e governantes em geral, né? Blá blá blá, e nós glub 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 fazendo aí uma alusão à enchente, né? Veja a criatividade do texto publicitário, tudo isso aí faz parte do gênero textual, e aí nós temos um exercício para nós fecharmos o bloco. Nós temos aí um texto, em 1966, o escritor e jornalista carioca Sérgio Porto, sob pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, publicava o FEBEAPAR, Festival de Besteiras que Assola o País. Leia o trecho adiante e responda a questão proposta, né? É difícil ao historiador precisar o dia em que o Festival de Besteira começou a assolar o país. Pouco depois da Redentora, cocorocas de diversas classes sociais e algumas autoridades, geralmente se dizem autoridades, sentindo a oportunidade de aparecer, já que a Redentora, entre outras coisas, incentivou a política do dedurismo, corruptela de dedo-durismo, isto é, a arte de apontar com o dedo um colega, um vizinho, o próximo, enfim, como corrupto ou subversivo. Alguns apontavam 2 dedos duros para ambas as coisas e iniciaram essa feia prática, advindo cada besteira que eu vou te contar, né? Foi então que estreou no Teatro Municipal de São Paulo a peça clássica Electra, tendo comparecido ao local alguns agentes do DOPS para prender Sófocles, autor da peça e acusado de subversão. Mas já falecido em 406 a.C. Era junho, e o pensador católico Tristão de Ataíde, o mesmo Alceu de Amoroso Lima, uma das personalidades mais festejadas da cultura brasileira, chegava à mesma conclusão da Flor dos Ponte Preta em relação à burrice reinante, ao declarar numa conferência, a maior inflação nacional é de estupidez, né? Isto é suficiente para nós fazermos esta questão, que nos pede, quanto ao gênero e as características deste texto de Sérgio Porto, é correto afirmar, e observe que é um texto cotidiano, né? É o que nós chamamos exatamente, faz parte do tipo narrativo, porque no fundo é o que nós chamamos de crônica, né? A crônica é um texto diário, ligado à contemporaneidade, e por essa razão não fica difícil nós chegarmos à conclusão de que estamos diante exatamente da resposta da letra E. Apresenta a linguagem simples e coloquial própria da crônica, uma linguagem simples para que possa ser entendida de forma fácil. Eu quero, antes de fechar o bloco, fazer mais uma questão. Aqui nós temos um soneto que fala em 3 dúzias de casebres remendados, 6 becos de mentrachos entupidos, 15 soldados rotos e despidos, 12 porcos na praça bem criados,
2 conventos, 6 frades, 3 letrados. Vejo que você deve estar percebendo que aí predomina, na verdade nós temos uma descrição de uma cena, né? 2 conventos, 6 frades, 3 letrados, um juiz com bigode sem ouvidos, 3 presos de piolhos carcomidos por comer 2 meirinhos enfaimados. As damas com sapatos de baeta, palmilha e tamanca como frade, saia de chita, cinta de raquete, o feijão que só faz... Não há enredo, né? Não há uma sequenciação de fatos. É uma espécie de fotografia, e isso nos encaminha, né, nesta questão da banca IBFC, nós temos de julgar cada uma como certa ou errada. E ele diz aqui na questão, no item 1, que é uma descrição por relatar características de um local, é uma afirmativa inteiramente boa, né? Diz que é uma dissertação por analisar e interpretar dados sobre a citação. Não, para nós falarmos em dissertação, nós temos de ter um texto estruturado em parágrafos. Ele não está estruturado em parágrafos, portanto, esta afirmativa 2 já está errada. 3 é apenas a definição de uma linda cidade. Não, podre demais, nada disso, né? É uma exposição, são apresentadas informações sobre assuntos e fatos específicos, expõe ideias, explica, avalia, reflete. Não chega a tanto, né? Não chega a documentar isto. Portanto, nós estamos aqui no nível apenas de uma descrição. A nossa resposta tem de ser, portanto, a letra B de bola. Aqui comigo para podermos encerrar o bloco. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu tudo, reveja isso até você entender e prossiga seus estudos, porque, repito, estudar a tipologia textual não se aprende isso de uma hora para outra, mas o importante é que você persevere. Não existe segredo para se passar em concurso público. O grande caminho é justamente a perseverança. Um abraço, até a próxima.